galera, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e hoje nós estamos aqui com uma mini revisão com questões do IBFC, porque é importante que você saiba como é que a organizadora cobra, ok? A gente tem uma mini revisão aqui que é uma préviazinha da revisão que nós vamos fazer, a revisão online na loja do concurseiro, ok? Lá nós vamos colocar muito mais questões atuais, recentes, tipo de 2 finais de semana atrás, 3, tá? Bem recente mesmo. Aqui nós já colocamos algumas recentes, porque é sempre bom você perceber como é que a organizadora cobra. Tudo bem? E é o que nós vamos fazer. Nós vamos mostrar aqui questões atuais, questões da IBFC, para que você saiba como a organizadora cobra. Colocamos algumas questõezinhas de cada assunto, vai ser uma coisinha rápida, objetiva, mas que você perceba como é que ela pode vir a cobrar na sua prova. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão aqui, ó, é uma questão agora, de 2017, foi da prova da Embasa, que tem pouco tempo, não tem nem um mês, então é bem recente. É muito importante você verificar as questões, como elas caíram, porque é uma tendência de caírem da mesma forma. Não são as mesmas frases, mas o mesmo tipo de questão. Ela cobrou concordância, ela cobrou regência, ela cobrou crase, deve cobrar de novo, então é bom ficar afiado, ok? Aqui você tem, ó, assinale a alternativa que está correta de acordo com a norma culta. Ela não direcionou, não é? Está correta. Não direcionou, você faz assim, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Vai logo para concordância, não é? Se não tiver problema de concordância, verifica se não são casos de regência, em que haja a exigência de preposição específica, né? Vamos ver, ó. Não se resolveram os problemas da empresa. Opa, já percebi que tem partícula C. Já percebi que tem partícula C. Verbo mais partícula C tem sujeito. Verbo mais partícula C tem sujeito. Pode ser passivo, aí o verbo concorda. Ou pode ser indeterminado e o verbo fica no singular, tá? Quando o sujeito é passivo, ele concorda com o termo sem preposição. Alugam-se salas, salas são alugadas. Sempre dá para transformar, tá? Quando o sujeito é indeterminado, geralmente vem ali com preposição, mas ele não tem referente. A gente não sabe quem pratica a ação. Quando você diz precisa ser de salas, eu não sei quem precisa. Você só tem o verbo e o complemento, né? Você não tem um sujeito expresso, ok? Então aqui eu poderia perguntar, ó, não se resolveu o quê? Não se resolveu o quê? Resposta, os problemas da empresa. Lembra, o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, então o núcleo é problemas, tá? Você ainda está assim na dúvida, tá? Você pode transformar, ó. Não se resolver os problemas da empresa não foram resolvidos. Sempre dá para transformar, sempre, tá? E aí eles têm que ter a mesma concordância, ó. Verbo mais partícula ser, mais um sujeito passivo. E aí você pode transformar com o verbo ser, ó. Não se resolveram os problemas da empresa, plural, porque os problemas da empresa não foram resolvidos. A alternativa correta já é a letra A. Já é a letra A. Então, vamos corrigir os demais, né? A redução da maioridade penal trata-se de um assunto polêmico. Yara, eu tenho aqui, ó, trata-se de, então fica no singular, então tá certo também. Que fica no singular, tá? Mas isso aqui teria que ser isso, ó, só isso, ó. Trata-se de um assunto polêmico. Aí seria um sujeito indeterminado, ó, porque você tem um bagulho com preposição. Então, se você tivesse só isso, ó, trata-se de um assunto polêmico. Trata-se de um assunto polêmico. Aí seria sujeito indeterminado. Mas aqui eu sei quem é que trata, né? Ou o que se trata aí de um assunto polêmico. É a redução da maioridade penal. Esse é o sujeito. Gente, se esse é o sujeito não pode ser indeterminado. Então, ó, não tem por que ter essa partícula
C. É ela, na verdade, que está errada, tá? E aí você tem isso, ó. A redução da maioridade penal trata de um assunto polêmico. A redução trata de um assunto polêmico. Ou trata-se de um assunto polêmico sem isso aqui. Ou você usa a partícula C para indeterminar, ou você determina o sujeito. Ou você usa a partícula C para indeterminar, ou você determina o sujeito. As duas formas não dá, tá? Agora, aqui em cima estava perfeito, ó. Não se resolveram os problemas, porque os problemas não foram resolvidos. A alternativa já é a letra A. Ou seja, concordância perfeita, tá? Yara, eu fiquei mesmo na dúvida entre esses dois e achei a segunda meio estranha. É porque a segunda está mal construída mesmo. Está mal construída. Ou você tem isso, ó. Trata-se de um assunto polêmico, tá? Ou você tem isso. A redução trata de um assunto polêmico. Ou um ou outro. A construção estava truncada. Era um trecho mal construído. Como ela não falou mesmo que era concordância, né? Você tinha que ver um pouco de tudo. A alternativa já é a letra A, mas vamos verificar as demais, ó. As demais continuam com partícula C. Continuam com partícula C. E olha o que você tem aqui. Ouviu-se as testemunhas. Ouviu-se o quê? As testemunhas do caso. As testemunhas do caso. Lembra que o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, o núcleo é testemunhas, né? Com quem o verbo é obrigado a concordar. Lembra que quando você encontra sujeito com partícula C, dá para transformar sempre, tá? Então, eu tenho isso, ó. As testemunhas do caso foram ouvidas. As testemunhas do caso foram ouvidas. Então, o correto seria ouviram-se as testemunhas do caso. Ouviram-se as testemunhas do caso. Estava errada, né? Não se precisa. Ó, de justificativas é um termo que está com preposição. Se está com preposição, não é sujeito. Não é sujeito, não é sujeito. Então, o sujeito aqui é indeterminado. Se é indeterminado, o verbo morre no singular. Então, não se precisa de justificativas, tá? Na verdade, o que você tinha era a letra A e a letra B para você analisar, tá? E em relação à concordância com partícula C, você tem verbo mais partícula C, mais um termo sem preposição e você concorda com ele. Só que o comando da questão não dizia que era só concordância, né? No âmbito da concordância, nós temos A, C e D. A letra B de bola, ela não mexe com concordância, ela mexe com uma falha estrutural. A organizadora podia não ter misturado, né? Mas, independente disso, a letra A está absolutamente correta. Segunda questão, também de 2017, também da Embasa, recente, ó. Assinale a alternativa em que não há problema de regência, tá? Em todas as provas que ela passou da Embasa, ela pediu regência. Então, é algo clássico dela, você tem que saber os principais problemas para evitá-los. Então, ó, a atitude dos jovens implicou na medida de colocar grade no muro, pois nós temos um problema clássico aqui. É comum nós usarmos implicar em, né? É comum usarmos implicar em, não é? O não pagamento na data prevista implicará em multa. Tá errado. Não é implicar em, não. Não é implicar em. É implicar algo. Então, não implicou na medida, implicou a medida. É sem a preposição em. Já estava errado.
A chegada dos jovens na área do prédio. A chegada dos jovens na área do prédio. A chegada, ela segue a mesma regência do verbo chegar. É porque quem chega, chega a. Quem chega, chega a. Quem chega, chega a. Não é chegar em, como nós costumamos falar. É chegar a algum lugar, tá? Então, é a chegada dos jovens à área. É a chegada dos jovens à área. É a chegada dos jovens à área. Então, estava equivocada. O filme que assistimos. Opa. O verbo assistir, ele depende de sentido. E se ele tiver no sentido de ver, depende de sentido. E se ele tiver no sentido de ver, ele exige a preposição a. Quem assiste, assiste a. Quem assiste, assiste a. Quem assiste, assiste a. Você está vendo a? Então a frase está errada. E era para onde iria? Para antes do que é o pronome relativo aqui. Então, o correto seria o filme a que assistimos é muito longo. Sobrou a letra D de doido, que está absolutamente correta. E é uma questão de regência. Olha só. A medida a qual o cronista se referiu foi autoritária. Ele se referiu, pois quem se refere a. E para onde tem que ir esse a? Para antes do pronome relativo. Se você tem o a qual e você vai acrescentar o a, vai gerar a crase. Se você tem a, não é, a mais a qual, você vai ter a crase. A mais a qual, você vai ter a crase. A alternativa correta, a letra D de doido. Ela gosta desses verbos, tá? Implicar, chegar, assistir, referir-se, tá? Quando se tratar de regência, lembra de alguns verbos, né? Quem obedece, obedece a. Quem assiste, no sentido de ver, assiste a. Quem aspira, aspira a alguma coisa, no sentido de almejar. Treinar um pouquinho só para revisar e na hora acertar. A alternativa exata foi essa, porque quem se refere a mais a crase. Terceira aqui. Ainda de 2017, no mês passado, quase um mês, menos até. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase está corretamente empregado. Ela gosta de crase, em quase todas as provas dela tem crase. Ó, às vezes tem até na regência, como nós acabamos de ver, né? Ela quer a que está corretamente empregado. Então, vamos lá. Eu gosto de estudar à noite. À noite, dá ou não dá a ideia de tempo em que eu gosto de estudar? Então, olha só. Dá a ideia de tempo. Noite é ou não é palavra feminina? Pois é. Deu ideia de tempo é feminina. Deu ideia de tempo é feminina, leva a crase. É uma locução adverbial feminina, tá? As locuções adverbiais femininas vêm com crase. À noite, à tarde, à vontade, às pressas, à vista. São locuções adverbiais femininas, levam crase obrigatoriamente. Se ela quer saber onde a crase está corretamente empregada, o sinal está corretamente empregado na letra A. Vamos ver o erro das outras, né? Você tem aqui, ó. Agradeci a todos o apoio. Você quer verificar a crase incorreta? Você faz isso, ó. A e analisa a palavra que vem depois. Essa crase diante de todos tem 3 motivos para estar errada. 3, tá? Ó, quando você diz a todos, primeiro, todos é uma palavra masculina, crase proibida, tá? Segundo, todos é um pronome indefinido, mesmo que fosse feminino, continuaria crase proibida. E o pior de todos, esse a está no singular diante de palavra no plural. Nunca vai ocorrer crase com a no singular diante de palavra no plural. 3 motivos para não ocorrer a crase.
Na letra C de casa, diz que o curso é de 2 a 3 de maio. Pois toda vez que você tiver isso, ó, D, A, é sem crase, tá? Se fosse da A, seria com crase. Da quinta à sexta questão. Das 2 às 7 horas. Da A com crase. D, A, sem crase, tá? D, A, sem crase. D, A, sem crase. D, A, sem crase. De 5 a 3 de maio. Aula de segunda a sexta, sem crase. Ele teve acesso a informações privilegiadas. Entramos aqui em algo que é importantíssimo. Esse A diante dessa palavra. Esse A, ele está no singular, diante de uma palavra no plural. A no singular mais palavra no plural, você nunca vai ter crase. Nem precisa analisar se a palavra é masculina, é feminina, nunca haverá crase. Então, a crase só ocorreria mesmo na letra A. Ela é básica, mais ou menos, né? Porque esse DA não é tão básico assim. Mas aí é só você treinar. Ela não cria pegadinha, não fica perguntando. Ela te dá a questão de crase e tu tens que ver se a questão está certa ou se está errada. Treinando, enxergando, verificando que ela já cobrou, dá para acertar. A alternativa correta, então, era a letra A, justificativa. Você tem aqui uma locução adverbial feminina. E as locuções adverbiais femininas levam obrigatoriamente crase. Quarta aqui. Nós pegamos uma de concordância, uma de regência, uma de crase e agora uma de pontuação, também recente, tá? Também de 2017 agora. E nós percebemos que nessas provas recentes, ela utilizou uma de concordância, uma de regência, uma de crase, uma de pontuação. Então, nós estamos cercando aquilo que nós vimos ela reproduzindo sempre. É uma dica para você rever, ok? Assinale a alternativa em que a pontuação está correta. Primeira observação. Não se separa o sujeito do verbo, nem se separa o verbo do complemento. De um modo geral, quando você for trabalhar a pontuação, leia, tá? Se você perceber que uma coisa completa a outra e tem uma vírgula só no meio, essa vírgula está quebrando coisas que se completam. Não se separam coisas que se completam, tá? Então, olha só. As pessoas que desejarem se inscrever devem acessar o site até o dia 15. Deixa eu colocar para você enxergar bem, ó. As pessoas devem acessar o site até o dia 15, tá? Esse que desejarem se inscrever. Olha só. Esse que aqui pode ou não pode ser trocado por as quais? Sim ou não? As pessoas as quais desejarem se inscrever. Quando esse que pode ser trocado por as quais, ele é um pronome relativo e ele inicia uma oração subordinada adjetiva, que pode ser explicativa ou pode ser restritiva. Ou seja, ela pode vir com vírgula, mas ela também pode vir sem vírgula, restringindo, restringindo, restringindo. Então, posso ou não posso deixar sem vírgula, restringindo, que são só as pessoas que desejarem se inscrever. Porque sem vírgula é isso, ó. Só, mas eu só posso ler só porque está sem vírgula. Então, olha só. Só as pessoas que desejarem se inscrever devem acessar o site até o dia 15. Então, eu posso. Essa oração, ela está sem vírgula, porque ela está restringindo. Yara, mas eu achava que ia ser, as pessoas tinham que ter uma vírgula aqui, não. Aí, se fosse para ter vírgula, seriam duas. Ou duas vírgulas ou nenhuma. Bagulho no meio, duas ou nenhuma. Bagulho no meio, duas ou nenhuma. Não posso colocar uma vírgula, porque eu vou separar coisas que se completam.
Agora, verifique as outras. Ó. Pedi a meu amigo José. A pergunta que eu te faço é essa aqui. Ó. O que eu pedi ao meu amigo José? Porque o mais importante é você ligar. Ó. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. A minha pergunta é, o que eu pedi ao meu amigo José? Que me envie seu currículo. Então, veja bem, esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Isso aqui é um objeto indireto. E esse aqui é o objeto direto. Eu não posso separar por uma vírgula. Essa vírgula está errada. Eu pedi que me envie. Eu pedi que me envie. Eu não posso separar o verbo do seu complemento. Então, estava errado. O rapaz chegou a tempo, porém não embarcou no trem. Esse é um erro clássico. Gente, o porém está começando a outra oração. O porém está começando a outra oração. Então, a vírgula ela não tem que ficar depois, ela tem que ficar antes. A vírgula não tem que ficar depois. Tem que ficar antes para separar a primeira oração da segunda. Então, está errado. E aqui, ó. Assustado, o garoto negou à professora sua travessura. Vamos supor que você não soubesse que esse assustado tem que ficar entre vírgulas. Tem, tá? Mas olha só, o garoto negou. O que ele negou? Ele negou sua travessura. Ele negou sua travessura. Esse é o verbo e esse é o complemento. Eu não posso separar o verbo do complemento. Agora, essa característica não é uma característica própria dele. Tem que vir isolada por vírgula. Então, estava errado. A única correta era a letra A. Dica era você perceber. Ó, eu pedi que me envie. Tem uma vírgula, está errado. Ó. Duas orações, tem que separar a gente pode, antes da conjunção. Se eu tivesse que pôr vírgula, eu não ia pôr depois do que? Eu ia pôr antes do que e aqui. Ó. E quem nega, nega algo. Negou sua travessura. A alternativa é letra A. E ela não quer as funções sintáticas, né? Quer só que você perceba que as coisas se ligam ou que tem alguma coisa no meio. A alternativa corretíssima foi a letra A, em que você tem um termo no meio que está restringindo. Ó, pronome relativo sem vírgula restringe. Pronome relativo sem vírgula restringe. Se eu fosse colocar vírgula, ia ter que colocar duas aqui. Aí eu iria explicar. Mas está absolutamente correta. E a quinta aqui. Essa aqui não caiu tão recentemente, mas ela gosta de pronome, tá? Então, nós colocamos mais essa aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta a correta colocação do pronome. Bom, vamos ver. Essa aqui a gente vai dizer para vocês. Nós adaptamos, porque ela mesma já deu uma vacilada em relação aos pronomes. Mas ela tem evoluído, então vamos esperar que ela já tenha evoluído bastante para não vacilar. Nós adaptamos, porque essa questão, no original, ela tinha duas alternativas. Ela já evoluiu. Então, como ela evoluiu, nós ajeitamos para ela. Tudo bem? Porque o que interessa para você é o que está certo. Essa é a adaptada. Vamos ver agora. Só tem uma correta mesmo. O aluno tinha deixado na escola. É importante reconhecer os erros. Olha esse erro. Você está enxergando ado? Pois é. Isso aqui é uma locução verbal. Admite várias colocações. Mas, ó, atrás de aduído nada será metido. Atrás de aduído nada será metido, tá? Se nós vamos trabalhar com erro, vamos trabalhar com erro mesmo. O que seria errado aqui? Seria colocar depois do ado ou ido. Em qualquer outra colocação, a construção estaria correta. Então, nós colocamos aqui o erro. Se aparecer um pronome depois de particípio, a questão está errada. Atrás de aduído, nada será metido. Bem que eu havia lembrado adome. Adome não. Nunca esqueça-se de mim. Ó, o pronome está aqui.
Para você analisar, marque o verbo e verifique o que vem antes. Verifique o que vem antes. Nunca é palavra negativa. Funciona como partícula atrativa. Atrai o pronome para antes do verbo. Então, o correto seria: nunca se esqueça de mim. Se queremos o correto, ainda não é nenhum dos dois. Naquela escola em que formei, passei-me bons momentos. Deu-me livre, né? Na verdade, se você prestou atenção, você tem dois verbos, né? Você tem o verbo formei e você tem o verbo passei, não é? Mas ele constrói duas orações distintas. Não é uma locução verbal, não é, né? Numa, eu me formei, e outra, são duas ações, ó. Eu me formei e eu passei bons momentos. Eu me formei e eu passei bons momentos. E esse me, ele não está associado a passar bons momentos. Ele está associado a formar. Então, como tem um que partícula atrativa aqui, seria naquela escola em que me formei. Naquela escola em que me formei, passei bons momentos. Então, o pronome, ele está associado a um verbo, quando ele deveria estar associado a outro. Parece que sobrou a letra D de doido. E aí nós temos, ó, você nos emocionou com suas palavras. O verbo é emocionou. O pronome veio antes. E antes você tem um pronome de tratamento. Pronome de tratamento não é partícula atrativa. Tudo bem? Pronome de tratamento não é partícula atrativa, tá? Então, como não é partícula atrativa, não obriga a próclise, mas também não a proíbe. Então, não obriga a próclise. Próclise é colocar antes do verbo, tá? Mas também não a proíbe. Então, é um caso de dupla colocação. A construção, mas também não a proíbe. A construção está correta, mas admite outra possibilidade. Você nos emocionou ou você emocionou-nos sem nenhum problema. Você nos emocionou ou você emocionou-nos, tá? Admite as duas construções, ok? Nós adaptamos essa questão para que você veja os erros clássicos e veja a questão certa que ela colocou. Você reveja um pouquinho das regras, tudo bem? O que nós quisemos mostrar aqui é que nós temos, ó, uma questão exata e correta, mas que também admitia outra construção. O fato de ela admitir outra construção não anula o fato de ela estar certa. Alternativa, a letra D de doido. Ok? E o que nós quisemos aqui foi mostrar, na verdade, através de 5 questões com assuntos mais corriqueiros, aquilo que ela vem cobrando constantemente. Nós usamos uma questão de concordância, uma questão de regência, uma questão de crase, uma questão de pontuação e uma questão de colocação pronominal. Às vezes ela não é muito direitinha, as questões dela são simples, tá? Voltam para as regras básicas de concordância, regra básica de regência, regra básica de crase, regra básica de colocação pronominal. Mas às vezes ela mesma se enrola na construção de algumas frases, né? Dica, deixa aquela frase enrolada para lá e vai para a certa. Ela é simples naquilo que está certo ou naquilo que está errado. É só você treinar e perceber, tá? Aquilo que você achou que ela está enrolando muito, com certeza aquilo não é. Ou é a resposta que sobra, tá? Ou não é a resposta. Vá eliminando aquilo que você tem certeza e marcando aquilo que você tem certeza. Porque dá para marcar. Isso a gente sabe, ok? Nós temos uma revisão extensa, maiorzinha na loja do concurseiro, mas a gente vai ficar colocando dicas para vocês, para que vocês saibam como a organizadora cobra, ok? Para que nós tenhamos um resultado tão positivo quanto estamos tendo na PM do Piauí. Afinal, o que nós queremos é celebrar, queremos a sua aprovação, ok?